Então, quando a gente fala de vamos entregar alguma coisa diferente, eu trouxe esses organogramas aí, alguns mapas mentais aí para facilitar esse step by step e mostrar que a gente pode e deve colocar o paciente mais precocemente na tarefa e na função, porque assim como você falou nesses outros exemplos, ou para um outro contexto, senão Dona Maria nunca ia melhorar da dor, né? Eu sempre falo que aquela coxinha da osteoartrite, da Dona Maria de 70 anos, que nunca fez exercício, não vai ter um ganho de tropismo, não vai ter uma mudança Não vai daquela virar a Graciane estrutura, não Barbosa, vai né? virar, né? E aí, nessa hora, já que ela não vai ter essa mudança, né, estrutural, por que aquela Dona Maria realmente pode melhorar? Se eu ficar focado no ganho de força, eu não foco, às vezes, em movimento propriamente dito, o que tira o paciente da rotina, da vida dele, porque fica esperando nesse ponto bom. Neste episódio, abrimos o ano com uma discussão que provoca a prática clínica: o mito do fortalecimento na reabilitação. Para isso, o Fisiortopedia recebe de volta Bruno Gruninger, em um bate-papo baseado em editoriais que questionam o foco exclusivo na força. A conversa mostra por que dor e força nem sempre andam juntas, e como fatores como confiança, medo do movimento e contexto do paciente influenciam a resposta ao exercício. A ideia é ajudar o clínico a pensar mais em função, adesão e tomada de decisão no mundo real. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast que a gente está gravando esse ano, porque a gente já está no segundo do ano, então estamos aqui em 2026, né? Então começando com tudo, e a gente trouxe hoje um artigo super bacana, aí, de certa forma um pouco polêmico, mas antes de qualquer coisa, dar boas-vindas para o meu grande amigo Bruno Gruninger, que faz tempo que não aparece aqui. Rafa não está aqui, então o Bruno tá, né? Então a gente volta com aquela intriga de sempre. Bruno, seja mais do que bem-vindo. Feliz ano novo. Valeu, Fuco. Muito bom estar aqui mais uma vez. Continuo um ouvinte assíduo, né? O ano que vem acabou que não participei tanto aqui dos podcasts, né? Apesar de fazer parte da pós e estar em outro contexto aqui da fisioterapia, mas muito bom voltar mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Sempre falo que aprendo muito, né? Como ouvinte, acompanhando vocês aqui nas discussões toda semana. E estar desse outro lado é sempre um motivo de prazer e sei que vou aprender muito aqui também mais uma vez. Então, sempre muito bom. Feliz ano novo para todo mundo também. E eu até fiquei pensando, né? Porque, pô, eu lembro de alguns podcasts que a gente gravou, assim, que a gente ficou conversando sobre paternidade. E, pô, acho que já faz tempo mesmo, porque o João já tá com 2 anos e 3 meses, cara. Olha que doideira, né? É, O tempo passa. A gente falou da pós de esporte, o João não era nem um projeto. quando eu Olha só. convidei o Bruno a participar daqui, estava sendo criado lá, né? Estava Nem, ainda né? Foi antes mesmo. Que loucura. Mas loucura. exatamente, O tempo é uma foi no time doideira. certo. A fertilidade da fisiortopedia continua grande. A vaga está aberta aí, viu, pessoal? Muito bom, vamos lá. Então hoje a gente vai discutir de um artigo, na real são dois, né? Eu trouxe dois editoriais. Nessa fase do fisiortopedia a gente está criando várias coisinhas novas e dentro delas é para auxiliar os clínicos, principalmente a avaliação, tomada de decisão clínica. E a gente vai falar hoje sobre prescrição de exercício. A gente tá para lançar a pós nova de prescrição de exercício, né? Então uma pós super bacana aí que eu mesmo estou aprendendo um monte de coisas novas aí também. Tá super bacana o cronograma, os professores, e trouxe um recorte, né, através de um editorial da British Journal of Sports Medicine, que literalmente percebi que estava gerando um vários burburinho aí em vários lugares, e eu acho que o título por si só dele já ajuda bastante, né? Então, naquele formato que vocês já estão acostumados, eu dessa vez vou dar a aula inicial e depois trouxe o Bruno para não ficar no monólogo aqui, uma pessoa agradável para fazer um papo agradável e muito mais interessante. Então, vou compartilhar a tela, o Bruno vai fazer as anotações dele aí por enquanto, e aí depois a gente volta para a discussão. Então, Bruno, já volto aqui. Se quiser fechar a câmera aí também, fica à vontade. Bom, vamos lá. Para os slides propriamente dita, né, uma aula breve, uma reflexões, os principais pontos de dois artigos que se complementam, na minha opinião. Então, o nome do episódio aqui é o mito do fortalecimento na reabilitação musculoesquelética. Essa temática, vocês já me ouviram falar diversas vezes sobre prescrição de exercício além do 3 de 10, né? Então, é uma continuação e eu vou trazer alguns clichês da fisioterapia aqui que a gente sempre escuta por aí e eu acho que ainda está muito enraizado, tem muita relação com o modelo biomédico
dentro da saúde, né? Então, primeiro, exercício de fortalecimento para aliviar a dor. Fortalecer os músculos para aliviar o impacto da articulação. Precisa estar forte antes de colocar numa tarefa, numa função. Não faz exercício porque não quer melhorar ou falta disciplina, por isso que o paciente não melhora. Algumas frases que têm desde algumas questões técnicas e correlações que a gente acreditava que funcionava, e hoje grande parte dessas frases a gente já sabe que não funciona exatamente dessa forma que a gente está colocando. Então, a partir do momento que a gente traz esses pontos, a gente vai discutir e se a gente já sabe que exercício funciona, mas, né, nem tudo, né, o título do artigo é muito bacana, né, nem tudo é sobre força. E repensar um pouquinho dos mecanismos do funcionamento aí, né, dos exercícios em si na reabilitação, principalmente para alívio de dor, é muito interessante, né? Então, Bruno vai fazer comentários aí um pouquinho até dos autores depois, são autores extremamente renomados. Ele é um editorial, lembrem disso, o que significa que é uma compilação, uma organização e até uma proposta, né, de um raciocínio. Então, ele tem esse tom um pouco mais reflexivo, não tem nenhuma pesquisa por trás, propriamente dita, né? E ele traz 3 pontos muito interessantes. Por que que o mecanismo importa? Outros possíveis mecanismos quando a gente fala de fortalecimento de exercício, né? E implicações na prática clínica. Então, dentro desse editorial aqui, quando a gente fala um pouquinho da questão do mecanismo propriamente dito, é muito importante que, de certa forma, é necessário que a gente tente entender por que as coisas funcionam e por onde que essas coisas funcionariam. E quando a gente vai, né, resgatar do modelo biomédico e quando a gente fala de mecanismo, é quando a gente tenta explicar, e o nosso raciocínio sempre foi, né, se aquela articulação, né, aqueles músculos estão fracos, ele vai ter uma certa sobrecarga e aquela sobrecarga poderia influenciar diretamente, talvez, na queixa do paciente. E aí a gente vai entendendo que esses estudos de mecanismos, estudos laboratoriais em especiais, eles não faziam essa relação direta como a gente acreditava, né? Então, a partir disso, conseguir fazer essa integridade clínica, essa correlação clínica, ela é muito importante que a gente tenha um embasamento que tem nada mais, nada menos a ver com uma plausibilidade biológica, ou seja, eu preciso entender se quando eu proponho um exercício de força, realmente o paciente ou a população estudada ganha força. Será que realmente acontece dessa forma? E caso ele ganhe força, será que o mesmo paciente que ganhou força conseguiu aliviar mais a dor ou menos a dor? Então, essas relaçõezinhas, a gente às vezes fez muitas inferências indiretas e pela sua plausibilidade, a gente acabou extrapolando e levando como um raciocínio meio que unânime e assim a gente sempre levou na fisioterapia e muitas coisas e muitas teorias surgiram por aí. E aí, hoje, quando a gente vai entendendo algumas dessas questões, principalmente em relação a mecanismos, a gente entende que além, né, do próprio propósito da força, propriamente dita, a gente tem outros objetivos, e aqui, né, já agradeço o Pedro Petrucci, que fez a tradução aqui e passou essa imagem para a gente, para realmente facilitar aí a leitura, entendendo que a gente tem a redução da dor muito além do que o do ganho de força, aonde a gente já entende que para aliviar a dor, o paciente não necessariamente precisa ganhar força. Então, a gente pode melhorar a dor do paciente por uma melhora da autoeficácia, melhora das habilidades biomotoras, né, incluindo a força propriamente dita, então ela está um pouco nesse bololô, a redução do medo de se movimentar e também as mudanças sobre crença em relação à dor, né, e o próprio exercício, assim como também melhoras da homeostase bioquímica e tudo mais. Então, aqui a gente vai entendendo que dentro desses possíveis mecanismos, a gente tem uma gama muito grande, tá? Então, puxando o fio guia, né, do artigo em si, a gente já entende que a dor não tem uma relação direta, a gente entende que outros focos, outros objetivos e desfechos também importam quando a gente fala de prescrição de exercício e talvez essa melhora da dor do paciente, quando a gente propõe um exercício terapêutico, seja muito além do porquê ele ganhou força.
Então, a partir disso, entender outros possíveis mecanismos e, principalmente, os objetivos, são coisas essenciais que a gente tem para realmente mudar um pouco o nosso paradigma e não ficar forçando no paciente em periodizar exercícios que provavelmente às vezes não vão ter nem sustentabilidade, né? E aí a gente vai comentar um pouco melhor sobre isso. E a partir disso, né, dentro dessas implicações clínicas que o artigo traz em si cuidado para a gente padronizar exercício de força para todo mundo, né, lembrando daquela frase que eu trouxe no início, a gente ter alvos que vão além e sejam muito mais abrangentes, e aqui ele reforça um pouquinho mais a questão de fatores psicossociais. A gente ainda tem poucos estudos que testam realmente mecanismos, ou seja, o qual o efeito do exercício e qual que mediou ou moderou o efeito clínico. Então, são estudos muito específicos, e aí a gente chamou, né, atenção para o doutorado do Rafael Casichelait, que verificou que as explicações que a gente costuma dar para a maioria das técnicas da fisioterapia não são por aquela via que realmente explica a melhora do paciente, né? A nossa comunicação precisa ser extremamente refinada e melhorada, principalmente para não gerar um nocebo, e a gente, ao mesmo tempo, está falando que a dor e a força não têm uma relação direta, não diz que a força não seja importante. E aí a gente pode até chamar uma atenção para algumas situações, principalmente relacionadas à capacidade de demanda. Então, esse artigo quebra um pouco esse paradigma que a gente precisa fazer todo mundo ficar forte, e a gente começa a perceber que tem que abranger um pouco nossos olhares, e existe uma lacuna aí do porquê que esse exercício funciona e como ele funcionaria. E a partir disso, eu trago um segundo artigo, um segundo editorial extremamente bacana, que também gerou uma certa repercussão no final do ano de 2025, mostrando um pouco que talvez o real desafio que a gente tem aí é em relação à aderência, à adesão dos exercícios e não necessariamente à eficácia. Então, se a gente já sabe que funciona, a gente precisa entender um pouco melhor isso. Pedir ajuda para o nosso colega Notebook LM, ele criou imagens muito bonitas aqui que eu vou explorar aqui com vocês, né? A primeira, que eu acho que é um ponto bacana, que é uma questão mais teórica, vamos chamar assim, é a grande diferença do eficácia e efetividade. A eficácia nada mais é do que você testar algo dentro de um ambiente muito mais controlado, e aqui ele coloca na esquerda, né, uma pessoa correndo na esteira, cheia de gráficos e tudo mais, e aqui na efetividade ele nada mais seria do que essa questão do mundo real, ou seja, estudos um pouco mais pragmáticos, em largas escalas, em populações diversas, para provar que ele sai desse mundo né, laboratorial e para o mundo real também funcionaria. Só que a grande diferença da eficácia e efetividade é se as pessoas aderem àquela proposta em si, né? Aqui ele também fala um pouco de uma certa teoria evolutiva, e aí com certeza aqui é um toquezinho do Daniel Lieberman, que é um antropólogo, né, que ficou muito famoso pelos estudos relacionados às corridas descalças e tudo mais, falando um pouquinho de como que a gente é programado para se movimentar, ao mesmo tempo que somos seres sociais e esse papel do movimento e da socialização também. Então ele traz uma teoria evolutiva muito interessante. Talvez a gente precise pensar o porquê que a gente não adere ou porquê a gente adere, né? Então, são várias teorias que a gente tem em relação a essa questão em si, né? E aí, quando a gente começa a olhar os estudos, a gente começa a pensar que muitas coisas são extremamente eficazes, porém nem sempre tão efetivas. E aí a gente começa a verificar que esses são dois problemas diferentes e que talvez o nosso foco hoje tem mais relação com questões comportamentais do que a eficácia propriamente dita, o que traz um problema um pouquinho diferente para a gente poder olhar para o mundo real de uma forma mais madura. E aqui ele coloca meio que 5 pontos aqui para tentar, né, evoluir e melhorar esses aspectos. E aí tem essa questão de educar e reformular, abordando a dificuldade como uma adaptação evolutiva, não como preguiça, para reduzir esse estigma, né? Então, entender por que que a gente pode se movimentar e o porquê não, e o que que motiva a gente a fazer mais movimento.
a gente ter um aspecto social, né, societário, sociedade, para a gente tentar motivar um pouco melhor, e aqui ele dá algumas sugestões, e essa transição para uma prescrição um pouco mais social, ou seja, contextualizar um pouco mais aquela movimentação em si, para ver se facilita em relação à adesão propriamente dita. Então, estamos falando de uma prescrição um pouco mais ampla, mais de atividade física até. E também, se possível, utilizar a tecnologia em um apoio mais contínuo, e assim, o wearables, né, os relógios em si, podem auxiliar bastante essa questão também de suporte, monitoramento e algumas métricas em si, e na clínica a gente conseguir também ter esse envolvimento dos dados para reforçar e auxiliar o clínico realmente a monitorar e conseguir construir objetivos um pouco mais interessantes e efetivos, não só eficazes, ou até só de curto prazo, né? Então, a gente fecha aqui esses dois editoriais aqui que trazem problemas. Um falando desse mito do fortalecimento propriamente dito, um que reforça essa importância da adesão, e aqui a gente vai trazer algumas sugestões clínicas do que a gente está pensando aí quando a gente fala de reabilitação e até de alguns produtos futuros aí do fisiortopedia, né? Uma das coisas que a gente percebe que o clínico tem extremamente dificuldade é de conseguir definir essa métrica, esse desfecho, né? Ou seja, qual que é essa estrela norte aí que vai guiar ele em relação à prescrição de movimento, prescrição de exercício, né? E nada mais é do que a gente conseguir identificar quais são os principais movimentos e, né, tarefas, funções que o paciente deixou de fazer por causa daquela queixa. Ou seja, eu sempre reforço, mais importante do que a dor é o impacto que a dor gerou no paciente. Então, a gente vai pensar sempre na função, mas o diagnóstico cinético funcional ele está além só do movimento de uma forma isolada, que seria aquela questão laboratorial, e a gente precisa conseguir contextualizar. Então, conseguir ampliar o olhar para esse diagnóstico cinético funcional daquela função dentro de um contexto é extremamente importante, o que nada mais é do que princípios da CIF aí também, né? Só que a partir do momento que a gente consegue construir, né, essa estrela guia de movimentações e afins, eu preciso entender quais são as barreiras, o que está atrapalhando, né? E aí, como a gente falou anteriormente, ao invés de só pensar que o paciente não está fazendo por causa de força, a gente tem a questão de mapear barreiras, ou seja, desfechos secundários, que a gente poderia chamar, né? Como fatores psicossociais, o medo do movimento, baixa autoeficácia, para conseguir tirar essas barreiras da frente aí, para o paciente conseguir atingir o desfecho primário em si. Mas para eu saber exatamente se aquilo realmente é um problema e como que aquilo tá, eu preciso minimamente quantificar, organizar para conseguir hierarquizar esse processo de evolução clínica do paciente e saber se o que eu estou fazendo é realmente eficaz. Então, a partir disso, vocês vêm aqui no passo 4, né? Depois que eu conseguir fazer esse mapa inicial de como que está o paciente, eu hierarquizo para conseguir construir essa chegada dele, onde eu tiro a barreira, implemento e adiciono, né, esse toque comportamental para ele realmente retornar às funções e atividades que ele deixou de fazer. Então, esse daqui é um das imagens que a gente tem trabalhado, que com certeza vai nortear muita coisa aí do que a gente vai passar aqui dentro do fisiortopedia, né? Então, hierarquizar o que precisa ser mudado para saber aonde que a gente precisa chegar é muito importante. Então, a gente precisa saber como que a gente vai trabalhar cada um desses desfechos secundários para conseguir construir esse primário. E lembra, o primário acaba sempre ficando muito focado na função e também você vai acabar sempre organizando essa ideia com o próprio paciente, né? E lembra que a gente vai sempre pensar em quantificar o que muda o nossa conduta, a nossa forma de pensar em si. E para a gente construir, né, de novo aqui nessa etapa 1, a gente precisa, e construir a etapa 2, 3 e 4, né, a gente precisa realmente entender um pouco melhor
o que que aquela história do paciente te traz. Então, para conseguir sair desse do lugar, né, do exercício só com foco na força, focar em outras variáveis e ter um foco nessa adesão, conseguir organizar essa história do paciente para conseguir chegar naquela etapa 1 de uma forma concisa, onde eu vou ter, né, o estado atual do paciente para saber aonde que eu vou trabalhar, são coisas importantes onde a gente não necessariamente vai ficar trabalhando em inferências, causas, né, e tentar descobrir e cortar o mal pela raiz. Então a gente sempre vai começar como que essa queixa iniciou, depois a gente vai tentar extrair qual que era esse contexto daquele momento da que a dor iniciou e qual que é o contexto atual, e se teve eventos marcantes dentro desse meio do caminho, se as repercussões e as possíveis mudanças de comportamento que esse paciente teve por causa disso, e quando a gente fala de comportamento pode ser um comportamento motor ou comportamento, né, de atitude do dia a dia do paciente, o que que ele já tentou fazer, porque aí eu entendo um pouco mais das crenças que esse paciente tem, e nesse final eu fecho um pouco, ajudando ele a organizar toda essa história, para ter um mapa da situação e do diagnóstico cinético funcional, ou seja, como esse paciente se encontra atualmente. Porque a partir disso eu realmente vou ter que fazer o meu plano de cuidado, né? E dentro dessa parte que a gente vai sempre precisar explorar, então estamos fazendo um funil aqui, vamos colocar uma lupa um pouco melhor no que a gente sempre fez, que é o exame físico, mas mais focado na função, né? Então, quando a gente pensa aqui no exame físico funcional, a gente vai sempre pensar quais são as hipóteses que aquela história que o paciente trouxe, daquele estado atual que ele está te mostrando, quais são as hipóteses que eu tenho em relação ao diagnóstico cinético funcional, né? Eu tenho alguma disfunção extremamente relevante, quais são os testes que eu vou fazer? E aqui tem um princípio, né? Se o teste não muda a sua decisão clínica, ele não se torna essencial. E aí, quando a gente vai entrar no passo a passo, a gente sempre vai tentar coletar do paciente as atividades e funções que ele deixou de fazer para literalmente conseguir colocar ele na tarefa e observar ele como ele está fazendo. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes nem o paciente sabe, porque ele está numa situação de evitação há muito tempo. E aí, com isso, a gente pode observar um pouco mais desse comportamento motor, mas não indo para um lugar de alinhamento, de vetores, e sim um lugar de ele está protegendo, ele está tendo alguma hesitação, tem alguma rigidez daquela situação, para eu fazer a minha etapa clássica da inspeção e palpação, mas sempre começando pela parte dinâmica e, se necessário, eu posso ir para aquela parte mais estática, né, da maca e classicamente, né. Mas se eu puder observar, fazer a inspeção e alguma questão de palpação durante o próprio movimento, é muito mais interessante, assim como avaliar a amplitude de movimento também pela via da função e depois verificar de uma forma ativa ou ativa assistida ou até passiva para entender a integridade articular e entender se tem alguma barreira. Lembrando que a gente sempre precisa entender como é que tá essas questões e aspectos neurológicos até por segurança do paciente e, se necessário para confirmar alguma coisa, a gente fazer testes específicos e especiais, tá? Então, ao invés da gente sair avaliando tudo, fortalecendo tudo, e para a gente tentar ser um pouco mais objetivo, a gente propõe um pouco mais dessa avaliação, vou chamar de funcional, e eu não acho que a gente está inventando a roda, mas sim tentando ajudar a organizar um pouco a forma de um olhar, de uma mudança de paradigma do modelo biomédico do biopsicossocial, onde trabalhar nessa tarefa e na função, eu não preciso ficar naquele trabalho paralelo da força esperando para eu colocar o paciente dentro de uma tarefa que ele deixou de fazer, e sim, posso antecipar e trabalhar isso antes e ter a recuperação do meu paciente muito mais rápida, de forma muito mais prática, né? Então, isso faz com que a gente diminua um pouco aquela situação clássica da fisioterapia, de fisioterapia, são 20 sessões, 2 vezes por semana, exercício de força, mobilidade, blá, 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 e eu vá direto treinando para a função, tentando eliminar as barreiras.
Pode acontecer da questão de forças estar influenciando? Pode, mas grande parte das vezes não é a força propriamente dita que precisa ser ganha para realmente o efeito e a melhora clínica do paciente acontecer, realmente a gente observar na prática clínica. Então, por isso que a gente pode pensar nisso e muitas vezes não vai dar tempo nem do paciente melhorar algum desfecho mecânico comum de força que a gente tem no dia a dia, né? Então, quantas vezes o paciente não melhorou antes do tempo biológico que seria para o tecido se adaptar, para a força realmente ser ganha, né? Então, a gente tem resultados muito clássicos em relação a isso. Todo mundo que atende já deve ter observado isso também, né? Algumas reflexões finais aí para a gente poder continuar nossa conversa. A força não tem relação direta com a dor do paciente. A gente precisa melhorar como lidar com o intra e o extra consultório, ou seja, cuidado como que a gente altera a rotina do nosso paciente para entender essas energias intra e extra consultório, diferenciar um pouco melhor os objetivos de curto, médio e longo prazo pela perspectiva do paciente e também pelas questões biológicas. O cuidado que a gente precisa melhorar é a explicação de força, o porquê que o exercício funciona para não gerar nocebo, ou seja, se eu foco nesse discurso da força, o paciente tem uma tendência a se sentir fragilizado mais do que realmente encorajado a fazer os exercícios e mudar essa perspectiva de saúde, né, de olhar do foco na promoção de saúde, ampliando para que a gente possa fazer um foco maior na promoção de saúde, muito além da questão de melhoras de desfechos secundários ou laboratoriais, como amplitude, força e trofismos e afins. Então, a gente precisa ampliar a nossa multidimensionalidade aí, eu brinco desse meio do caminho, para a gente conseguir conquistar melhor, mais rápido, esses desfechos funcionais que estão relacionados à dor, função, qualidade de vida, e não ficar fazendo o paciente matutando, né, ou preso dentro de um estigma que ele precisa estar forte para fazer algo, sendo que muitas vezes o corpo dele já é capaz de fazer, a gente só precisa melhorar como ele recebe essa carga e ou até uma questão de rotina do paciente, tá? Fecho aqui a parte, né, dos slides em si. Como eu falei para vocês, estou usando até esse episódio para alguns brainstorms mentais internos e externos aqui, né, para vocês já escutarem, entender o que que a gente está preparando, para conseguir realmente auxiliar vocês de alguma forma esses aspectos clínicos aí e ajudar a tomada de decisões mais assertivas com os nossos pacientes. Mas é isso. Falei demais, vou deixar o Bruno falar um pouquinho aqui. Brunão, fique à vontade. Boa, massa, é legal de ver assim a forma como você foi sintetizando essas ideias, né, Foucault? Porque assim, você já trouxe pontos que são extremamente relevantes do artigo e ainda adicionou uma pitada pessoal aí, né? Então, assim, conseguiu melhorar o que já era bom, né? E facilitar, né? Acho que a ideia, né? Tudo que a gente pensa aí há muito tempo dentro do fisioterapia, a ideia é justamente conseguir facilitar os processos da fisioterapia, né? Para o fisioterapeuta no dia seguinte que ele terminar de escutar o podcast aqui, que ele consiga implementar isso na prática. Acho que esse é o grande desafio, né? Que a gente tem mesmo. E esse podcast ele podia chamar fisioterapia hoje, né? Em específico, assim, porque a gente está falando, né? O pano de fundo acaba sendo o editorial que acaba falando sobre força. Mas na hora que a gente pensa em todo esse contexto clínico, que a gente pensa em essas relações de adesão e tudo mais, pô, isso serve para todas as áreas, né? Então, qualquer pessoa, quem está atendendo na UTI ou quem está atendendo um atleta de altíssimo rendimento, isso acaba servindo muito bem aí, né? E funcionando bem para todo mundo. A primeira coisa que me chama atenção aí, Fulco, né, eu fiquei pensando qual que é o contexto de cada um dos autores dos Uhum. estudos, né? E até é engraçado porque eu lembro das minhas aulas de graduação, né, quando eu tinha aula lá com o Fabinho, acho que os outros professores também faziam isso, tá? Mas eu lembro especificamente do Fabinho Serrão e do Scatone, né, nosso professor aqui, que eles na aula, sempre colocavam artigos e falavam do autor, né? Ah, esse autor aqui que é não sei da onde, que faz não sei o quê. Então, eu achava aquilo o máximo, né? Eu falava, nossa, é impossível saber quem que é o autor do estudo, né? E daí, depois que a gente discutiu esse tema aqui, eu fui dar uma olhada em todos os autores, né? Lógico, eles já são conhecidos, mas Uhum. eu queria entender
Por que que eles chegaram fizeram essa suposição de que isso é um tema importante para eles levantarem um editorial, né? Então a gente pega uma dupla, por exemplo, o Lewis e o Jared Powell, né? Pô, os caras estão estudando o ombro há trocentos anos e eles já perceberam essa não linearidade, né, na melhora Uhum. relacionada à melhora da força da musculatura do ombro, por exemplo, né? Aí a gente pega a UD, estuda coluna pra caramba, e aí sempre que a gente pensa em coluna, a gente pensa em todos esses aspectos de dificuldade de escolha de exercício, ou melhor, de entender qual que seria o exercício perfeito, né? A busca pelo exercício perfeito para a gente resolver todos os males relacionados à coluna. E então tudo dentro da mesma linha, né? Dentro do mesmo contexto. E aí o Cashin, eu não sei exatamente se é assim que pronuncia cada um dos nomes, né? Que é um cara que acaba falando bastante de implementação, por exemplo, né? Estuda bastante dor Uhum. crônica e bastante implementação. Então, é até curioso porque daí a hora que você fez esse gancho, né, de trazer o estudo de adesão junto dessa discussão, eu falei, nossa, super cabível, né? Super cabível e acaba fazendo todo sentido conseguir juntar tudo isso, né? O Lewis, né, até fiquei pensando aqui, teve uma outra pedrada que ele deu na gente aí esses tempos atrás, que foi, eu lembro isso começo de pandemia, né? Então estamos falando ali 2020, que ele e o Paul Salamar fizeram um editorial da Jospit, se eu não me engano, que era falando dos testes clínicos, né? Uhum. É hora da gente talvez pensar em aposentar ou em repensar como que a gente utiliza os testes clínicos. E eu lembro que, pô, aquele foi um editorial que para mim foi marcante, porque apesar de já ser coisas que a gente pensava na clínica, pensava no nosso dia a dia, era difícil a gente ler sobre, né? E ele falava basicamente assim, pô, a gente tem 70 testes clínicos para a gente avaliar o ombro, a gente está usando eles mal e porcamente, a gente não sabe a hora de usar cada um deles, a gente não está conseguindo fazer com que o resultado do teste seja sensível para o que a gente está vendo no nosso dia a dia, então a gente precisa. E ele até usava um termo que era: a gente precisa conversar sobre esse elefante que está aqui na nossa Uhum. sala, né? Sim. E é bem isso, né? E aí, a hora que ele está dentro desse corpo, desse outro editorial aqui, é mais uma coisa, né? Porque assim, falar de força no contexto da fisioterapia pô, é muito comum. Uhum. Né? É o que a gente supostamente precisa fazer. E é curioso porque a gente, né, a gente vai estudando e vai mudando um pouco a forma como a gente fala e as informações que a gente vai passando, né? Então tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo, já falou isso, né? Ah, precisamos melhorar a força e a gente melhorando a força, a gente vai melhorar o seu sintoma. E aí é engraçado, porque é como se a gente tivesse um painel de avião ali para você guiar, com 280 botões, né? E você está apertando só em um, só falando da força. Uhum. Mas aí você vai ter o sono, você vai ter experiências anteriores do paciente, o histórico desse paciente, vários hábitos de vida, várias coisas para você tentar intervir, né? Ou tentar olhar, pelo menos, para aquilo. E a gente ficar batendo só na força. É isso, né? A gente está batendo em uma coisa que muitas das vezes vai melhorar, ok. Mas ela não é possível que ela é a única resolução de todos os problemas de novo, né? Até porque se fosse, tava muito fácil, né? Uhum. Todo mundo vai para academia, todo mundo vai fazer um treino de força progressivo. Aí a gente chama o Fábio Dominski aqui para falar dos princípios do treinamento, né? Que ele fala em todas as aulas lá. E beleza, então ninguém mais vai ter dor. Uhum. E isso para mim pega muito quando a gente coloca num contexto, por exemplo, de um atleta, né? Porque quando a gente pensa no senhorzinho lá, é, que tem uma dor no joelho há 50 anos, e ele está com 70 anos, e nunca fez nada de atividade organizada, e você fala, ah, bom, precisamos avaliar força, melhorar a força dele, vai ser importante. Beleza, até serve. Mas e pro cara que é um atleta profissional que treina 6 vezes na semana, altos, né? Uhum. Então, a força, a gente vai fazer o que com ela daí? Não, talvez esse Sim. não seja o nosso problema, né? Eu acho interessante até colocar umas coisas, Bruno, porque, o editorial ele vira um gancho para isso que a gente estava discutindo e que a gente tem elaborado aqui no Fisiortopedia, e eu acho que mais importante a gente está muito focado em tentar entregar alguma coisa diferente, né? Já que a gente está falando que mudou, o que que mudou e o porquê e como é que faria, né? Então,
nesse lugar, né, de ganhar força não tem uma relação direta, eu sei que muita gente vai prescrever exercício, continuem, acho isso lindo, acho isso ótimo, mas quanto mais assertivo a gente conseguir ser, mais direcionado, mais eficaz vai ser, porque se eu consigo ainda, se eu mantenho, né, aquele discurso da força, dos equilíbrios musculares e vou fazendo o paciente, né, ganhar uma função, mas toda hora com aquele cuidado com aqui, mas se não tiver ainda desse jeito, não tá bom, só vai melhorar quando? A gente vai colocando alguns marcos que a gente mesmo não avalia. Então, a gente não coloca, a gente não tem um ponto bom de força para falar que a gente pode dar uma alta para uma síndrome da dor patulofemoral depois de ter alinhado o membro inferior, o glúteo está com tanto de força, equilibrado com o adutor, com rotadores laterais, então ele fica em pequenos ajustes que a gente, no final das contas, nem a gente sabe, né? Nunca soube. Então, quando a gente fala de vamos entregar alguma coisa diferente, eu trouxe esses organogramas aí, alguns mapas mentais aí para facilitar esse step by step e mostrar que a gente pode e deve colocar o paciente mais precocemente na tarefa e na função, porque assim como você falou nesses outros exemplos, ou para um outro contexto, senão Dona Maria nunca ia melhorar da dor, porque ela não vai ganhar uma, né? Eu sempre falo que aquela coxinha da osteoartrite da Dona Maria de 70 anos, que nunca fez exercício, não vai ter um ganho de tropismo, não vai ter uma mudança Não vai daquela virar a Graciane estrutura, não Barbosa, vai né? virar, né? Infelizmente não, né? E aí, nessa hora, já que ela não vai ter essa mudança, né, estrutural, por que que aquela Dona Maria realmente pode melhorar? Se eu ficar focado no ganho de força, eu não foco, às vezes, em movimento propriamente dito, o que tira o paciente da rotina, da vida dele, porque fica esperando nesse ponto bom. Então, quantos pacientes que você está postergando que ele volte a correr, que ele volte a agachar, que ele volte a fazer tal tarefa, esperando esse trabalho na paralela do ganho de força que você nem está mensurando, a única coisa que você está vendo é o ganho progressivo de carga que ele está dentro do próprio exercício, né? Perfeito. Então a gente coloca um trabalho que a gente não mesmo está verificando e falando que lá seria essa grande solução, né, Bruno? É. Não, e pô, faz muito sentido isso, né? E se a gente colocar dentro de um contexto mais histórico aí, né? A gente fala isso toda semana aqui, mas a gente vem dentro daquele contexto mais mecanicista, de procurar uma falha e tentar corrigir, e aí a força, ela até funcionava bem dentro desse contexto, né? Porque a gente também quer, e eu acho que isso vai de encontro ao que você está falando aí, né? Porque a gente quer ter o controle, a gente quer ter a sensação de que a gente tem um controle sobre o que está acontecendo. Então a gente vem com essa cultura de um exercício, escolher o exercício perfeito para que a gente consiga padronizar aquele processo de reabilitação, por exemplo, né? Mas acho que isso vem muito dessa cultura nossa, cultura de achar um protagonista, né? Achar o que eu vou mudar para eu entregar isso para o paciente, né? Um herói e um vilão, né? Eu acho que sempre tem isso. Exato, sempre é exatamente essa dicotomia, né? Uma pseudo-dicotomia aí. E aí a gente vem revisitando todas as nossas experiências, né? E atualizando com todos esses estudos de dor e tudo isso que a gente vem falando aí nos últimos 20 anos, basicamente, né? E aí eu acho que é importante a gente entender que a gente vai mudando a nossa forma de entender e a gente vai chegar nesse ponto, né? Que é o que você colocou de da gente a partir do momento que a gente começa a ter melhores estudos, a gente começa a tentar entender mais a fundo esses estudos, né? Só a variável força e ela parou de explicar tudo que a gente precisava, né? Uhum, Então, e é isso, acho que é importante. A gente, ninguém aqui, né, é tonto e maluco de ficar demonizando a importância da força. Acho que não é isso, uhum, né? O nosso foco principal é a gente entender que a gente tem outros mecanismos por trás disso, né? Talvez não seja o foco principal, mas um dos objetivos que eu fico com a sensação do editorial é justamente esse, né? Trazer que a força, ela, beleza, ela é importante, a gente vai continuar trabalhando ela, mas ela não pode ser o carro-chefe do que a gente faz, né? De todo o nosso processo aí, né? uhum, E perfeito. até porque a gente não sabe o que que melhorou primeiro, né? Ele ganhou força porque ele diminuiu a dor, Uhum, ou é ao contrário, né? Quem que nasceu primeiro aí dentro dessa história toda, né? perfeito. E é muito interessante, né? Porque a gente está falando de algumas medidas, quando a gente fala do modelo estrutural, que são mais objetivas. E tá tudo bem, né? E eu acho que eles são muito importantes.
Porém, quando a gente vai entender, né, e reforçar e revisar o que que é dor, a gente tem que lembrar que são sempre situações mais perceptuais, subjetivas, e a gente, quando está tentando melhorar o paciente, está melhorando a percepção dele em relação à queixa dolorosa, né? E se esse trabalho é mais subjetivo, vamos chamar assim, melhorar essa percepção do contexto que ele tem, do quanto que aquilo pode ser ameaçador para ele, né? A minha frase do você está fraco, por isso você não consegue, ele é o lugar fragilizador, como eu falei. Uhum, Então, o uhum, cuidado, quando a gente fala até desse discurso, não, mas ele está fazendo exercício, está tudo certo, a gente precisa realmente saber o que que a gente troca. Eu posso estar falando que estou melhorando a capacidade dele de receber as energias relacionadas às atividades, às energias, uhum, às atividades do dia a dia, mas não necessariamente só pelo tópico força, né? uhum, E uhum, aí eu posso, a partir disso, encontrar atividades mais prazerosas, trabalhar mais diversidade de movimento, explorar mais o corpo do paciente em outros contextos e outras atividades, né? Para até ganhar repertório do paciente, que é um lugar que eu acho que falta muito. Então, quando a gente fala de conhecer o perfeito. paciente para saber essa prescrição, né, Bruno? A gente vai para um lugar que o paciente, né, você deu um exemplo muito bacana. Quem já faz exercício, ele vai ter que fazer exercício na fisioterapia? E aí eu pergunto, né, qual que é a diferença do exercício que ele está fazendo no consultório do que ele faz fora? E aí, nessa hora, se a gente fica, né, nas teorias ainda mecânicas, eu fico falando que eu estou fazendo aqueles ajustes ainda finos, mas na real você precisa tomar um cuidado, porque senão você, né, naquela questão de controle de carga, e esse intra e essa consultório, eu acho que é esse o grande desafio, é que carga que eu estou dando para ele aqui, que tipo de estímulo que eu estou dando aqui, que ele não recebe e o que, que eu quero que ele faça de diferente, né? Então, se essas duas situações não se alinharem, eu posso ser repetitivo, e aí chover no molhado, ou Uhum, então ser uma carga excessiva também, né? E poder piorar o caso e tirar toda a autonomia do paciente em relação ao corpo dele dentro do que ele está fazendo fora, né? Então, uhum, acho que isso uhum. muda também muito essa perspectiva, porque quando eu falo da pessoa restringir atividades, normalmente está nesse lugar, né? A gente precisa controlar um pouco melhor a carga, a gente precisa ainda ganhar uma condição para depois ir para lá. E aí eu acho que isso extrapola um pouquinho, e também eu acho que esse discurso também é hiperprotetivo do nosso lado, que acaba prejudicando o paciente mais do que ajudando ele, né, Bruno? Você sabe que disso tudo que você falou, acho que tem duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque assim, o que a gente fala, talvez isso no passado não era tão evidente, né? Mas o que a gente fala também faz parte do tratamento, né? Isso vira Total. parte do tratamento. Então a gente consegue criar situações ameaçadoras ou de hiperproteção e que vão atrapalhar, né? Que eu acho que tem relação com isso, com essa sua última fala, né? E e aí, dentro da gente conseguir olhar e conseguir fazer as medidas necessárias, né? A gente, acho que dentro de todo esse contexto, o que fica claro de mensagem para mim é que, assim, a gente pode continuar e deve continuar medindo, só que a gente tem Uhum, que olhar o que a gente vai medir, né? E talvez a gente medir, por exemplo, aspectos relacionados à função, quantos degraus você consegue subir, quanto tempo você consegue fazer de caminhada, enfim, qualquer tipo de atividade que seja importante dentro do contexto daquele paciente, para mim parece que é a forma melhor da gente conseguir alinhar a linguagem, né? Alinhar o que vai acontecer com aquele paciente. E isso também acho que acaba tendo uma relação muito grande com os aspectos de adesão, né? Porque a hora que a uhum, gente consegue mostrar para o paciente que a gente está atento à função, à percepção que ele tem sobre determinada atividade, a gente vai conseguir criar medidas, implementar medidas que são muito mais funcionais dentro do que o paciente espera com uma função, e isso vai acabar fazendo muito mais sentido para ele, né? Então a gente consegue melhorar a adesão do paciente àquilo que a gente está pensando como o ideal para ele, né? Sempre uhum, pensando assim, né? Eu não preciso, de novo, entregar um exercício que é perfeito, mas eu preciso entregar alguma coisa que ele veja sentido e que ele vai conseguir usar no dia a dia dele, né? Que ele vai uhum. conseguir fazer no dia a dia dele de uma maneira tranquila ali, né? Não é
uma prova, que se você não fizer, ó, você não passou nessa prova, então quer dizer que a sua dor no joelho vai continuar. Não é Uhum, por aí, né? Mas assim, pô, você está conseguindo realizar essa atividade. Cada degrauzinho que você vai subindo nesse sentido vai te tornando mais próximo da sua função ideal, ou daquela, da pergunta que você começou, que você colocou, né? Que o que que você gostaria de voltar a fazer? O que que falta para você voltar a fazer a sua atividade principal, né? Então acho que é aí que a gente consegue responder essa pergunta e consegue, se a gente começa o nosso processo avaliativo dando esse sentido para o paciente, a hora que a gente vai pensar na intervenção também, as coisas têm que estarem alinhadas, né? E aí uhum, que a hora que você faz esse ciclo todo que o paciente vai conseguir perceber o quão importante vai ser ele aderir àquilo que você está propondo para ele, porque aquilo que realmente vai mudar o desfecho, e quando a gente pensa em desfecho aqui, pensando em desfecho relacionado às funções, né? De uhum. novo. Eu vou até aproveitar esse gancho da adesão, Bruno, que eu acho que esse tema aqui, né, até elaborando as aulas aqui da pós-nova, o que que eu acho interessante, assim, eu comecei a discriminar bem os fatores psicossociais dentro de várias situações, né? Então, o fator psicossocial, quando a gente fala de prescrição de exercício, no momento inicial, ele já é um lugar que talvez eu precise reduzir medo do movimento, eu preciso tirar a catastrofização, tirar algumas situações dele para que depois eu possa talvez ter que trabalhar a adesão. E a palavra adesão é sempre pensar assim, aderir ao quê? Porque às vezes o paciente está aderido ao tratamento, porque ele está indo à fisioterapia, só que ele não aderiu aos exercícios. Aí são situações diferentes. Se eu coloco tudo no mesmo balaio, eu acho que tem um lugar de fazer um tiro que tenta, né, acertar tudo e que acaba perdendo um pouco essa objetividade. E aí pensar que os fatores psicossociais relacionados a essa adesão ao tratamento é muito diferente a adesão dos exercícios. Se eu não discrimino, eu não consigo trabalhar de uma forma bacana. O paciente quer melhorar? Quer. Uhum, Então ele está indo na fisioterapia. Ele quer fazer exercício? Não, porque talvez a gente não está entendendo qual que é a motivação, qual que é a autoeficácia dele. Então, a baixa autoeficácia pode fazer com que ele aumente a frequência de consultório, mas diminui a adesão ao exercício, porque lá ele não tem uma perfeito. segurança de fazer. Uhum, Então, se eu não começo a discriminar contexto e objetivo, eu sempre generalizo de uma forma que eu trabalho muito amplo, né? E aí, fazer esse refinamento para entender, eu quero agora tirar o medo do movimento para que ele volte a agachar com calma, sem medo e com mais fluidez, e que agora ele consiga fazer a tarefa dentro de um tal contexto e que ele volte e retorne a uma atividade que às vezes o problema é rotina. Então é outro trabalho que você tem que fazer, uhum. né? Um trabalho de planejamento, de organização de agenda. Então são reflexões aí que eu estou tendo, que eu estou aqui pensando alto, né? E são bons para tentar ajudar aí quem está escutando a gente a mudar um pouco como olha isso na prática clínica. Porque assim, né? A hora que a gente pensa, e volta para o primeiro artigo, mas é porque quando a gente pensa dentro disso tudo, é que a gente não vai olhar o treino como um treino para o músculo único e exclusivamente, né? Uhum, Você vai olhar como uma estratégia para você melhorar a confiança, por exemplo, do paciente, né? E aí, junto com isso, ou junto não, né? Mas dentro disso, o que que a gente está falando? A gente está falando de uma exposição gradual, a gente está falando de vencer a cinesiofobia, né? De gerar uma condição de confiança do paciente para realizar as atividades dele ali, né? Um, o reassurance, né? Do tipo, uhum, ó, eu consigo lidar com essas atividades, né? Eu consigo realmente fazer, subir o degrau que era difícil antes, enfim. Tudo isso acaba fazendo parte desses pilares, né? Relacionado aí aos aspectos de adesão e a forma como a gente vai conseguir enxergar essa, a implementação de um exercício, né? E aí a uhum, gente, talvez o nosso principal ganho aí seja não chamar isso de um treinamento de força, né? Porque uhum, senão é isso, parece que tudo é força, tudo tudo acaba voltando para a gente ter força, né? A gente conseguir criar uma tolerância, né, dentro desses passo a passo que a gente está falando, né? Criar uma tolerância para que a pessoa consiga, dentro desse aspecto de exposição gradual e retomando a confiança em fazer aquelas atividades para que aquilo volte a gerar um significado importante para a pessoa, né? Tenha um significado,
o significado funcional, vamos dizer assim, né? Então, acho que, para mim, isso é um ponto, um elo bem importante aí entre a força e a adesão, a força e acaba juntando esses dois editoriais, né, Foucault? Eu resgatei aqui um post que é recente, né, do CorkNet, do Adam Mickens, que ele estava falando um pouco disso. Eu acho que tem um trabalho, uma palavra legal que a gente pode pensar, que muitas vezes a gente está melhorando do paciente a tolerância a uma carga e a um estímulo. Porque se a gente está falando de força, a gente está falando da produção do torque, né? Vamos pensar assim. Uhum, uhum. Então, não necessariamente precisa ter o trofismo, mas a gente está falando que a gente precisa de uma periodização para essa periodização acontecer um produto final que seria esse aumento da força produzida propriamente dito, né? E aí, quando a gente está agora tentando desmistificar um pouquinho desse processo, pensar que um dos focos que talvez a gente precise realmente pensar é na frequência, disposição para aumentar a tolerância do paciente aos estímulos que estão dentro da rotina dele, talvez é uma reflexão bacana final aí para a gente pensar o que que a gente vai trabalhar. A força pode estar dentro disso, e muitas vezes você vai chegar, né, pacientes que estão fazendo uma atividade que você vê que aquela capacidade dele, do corpo dele, não está, né, compatível à demanda, né? Tem muitos pacientes que eu já melhorei essa dor porque ele estava vendo claramente fazendo uma atividade, um nível de exercício que o corpo dele ainda não fazia, né? Então ele ainda nem praticou e treinou, né? Porque eu acho que ainda é importante minimamente a gente pensar quando que o exercício de força e o ganho de força propriamente dito realmente é necessário. Os casos de E pós-operatório, tem para mim, lugar é que ele muito vai. claro. Isso, desculpa te interromper, Pode mas era falar, pode falar. exatamente isso. E tem momentos que ele vai ser o carro-chefe ali, né, da Uhum. situação. E aí você ia dar um exemplo. Volta aí, por favor. É, porque na real, né, pensa assim, pacientes com dor crônica têm um desuso muito grande por muito tempo. Qualquer condição persistente, porque está em desuso. Então, um ganho de tolerância, força daquela região que está pouco utilizada se faz necessário. É uma Uhum. relação direta com a dor subir e descer? Não necessariamente, porque se aquele corpo volta a se movimentar, já ajuda, mas ganhar força naquela situação pode ser importante, porque você vê que aquela pessoa fadiga. Eu atendo hoje uma senhorinha que ela com seus 50, 60 anos, andar 15 minutos é extremamente fadigante para ela. Tem questões respiratórias também, mas ela já tem dor crônica faz mais de 30 anos e o corpo dela foi só fragilizando. Então, ganhar força propriamente dita nessas situações é importante e isso acaba tendo efeitos com o aumento da tolerância. O pós-operatório, ele é realmente essencial. Eu não vou dar uma alta do LCA com discrepância de 50%, Uhum. né? Então, se faz necessário. Ele é a variável que vai direcionar a dor do paciente? Não necessariamente, né? Então, precisa realmente entender se existe essa relação e quais são elas, né? Eu não sei se tem mais alguma situação que você considera essencial o ganho de força, né, Bruno? Mas é bom a É, gente refletir para não, né, só ficar chutando a força, coitado. exato, exato. Mas eu acho que você deu o exemplo do LCA, mas eu acho que as condições pós-operatórias, elas costumam cursar bem, Uhum, apertando o botãozinho da força, né? Elas costumam evoluir bem, ele costuma ser um aspecto muito importante, né? Assim, talvez um aspecto primário para você pensar e para você ganhar as funções que você deseja, né? Eu consigo pensar bem nele. E assim, também, só tomar cuidado, né? Para a gente também não começar a criar uma outra dualidade, né? Do tipo assim, as condições que são agudas, então a força é importante, e as condições que uhum, são persistentes, aí a gente tem que olhar, que a gente escuta isso direto, né, Foucault? Que aí a sim, gente tem, para esses pacientes, a gente vai olhar o biopsicossocial. uhum, Não, né? O biopsicossocial, ele não é sobre a condição do paciente, né? Ele é sobre o paciente, em sim, qualquer perfeito. situação que ele está inserido, né? Então, só para a gente porque a gente tenta resumir Estigmatizar tudo. tanto assim, né? Exato, exatamente. A gente tenta resumir tudo, sistematizar tudo de uma maneira que fique mais óbvia, né? E só tomar cuidado que não é bem por aí. E, assim, o ponto também, né, eu acho que acaba tocando no sentido de falar que talvez a busca pelo exercício perfeito, que a gente sempre ficou procurando, né, e a gente vem de uma linha de, quando a gente estava ali no nosso período de graduação, de encontrar uma padronização do exercício perfeito. Ah, esse exercício é o melhor para essa condição, né? Se olhar meu Instagram, sempre vai ter
Sempre tem esses aí, esses vídeos assim também, né? Esse exercício é o exercício perfeito para você sair da dor no ombro, né? Para você não ter Uhum, mais isso. E talvez não é olhar o exercício perfeito, né? Mas olhar o sistema, o sistema de cuidado que a gente vai tentar criar aí, né? Esse sistema de cuidado no sentido de ter uma avaliação que seja útil, né, com ferramentas que são importantes e que realmente vão mudar o seu desfecho, ter uma intervenção que responda ao que o paciente precisa e não ao seu anseio de melhorar a força, por exemplo, né, mas que responda à função que ele está deixando de fazer, que ele quer retomar, né? Talvez expandindo assim, né? Isso talvez até facilite a nossa forma de posicionamento dentro da clínica também, né? Como uhum, pensando no processo de reabilitação como dentro desse aspecto de uma linha de cuidado aí, né? De como que a gente vai conseguir transformar isso de uma forma a um sistema dentro do seu negócio mesmo, né? Como que você vai conseguir criar essa linha aí com começo, meio e fim, sendo que não é só a força que vai melhorar? Porque se for só a força que precisa melhorar, a gente a gente vai tomar uma medida, né? E uhum. dentro desse olhar mais amplo todo, dentro dessa multidimensionalidade, né? Como que a gente vai conseguir implementar isso e oferecer isso como um serviço para o paciente, né? Que tenha esse começo, meio e fim, depois talvez uma prevenção, evitar recidivas, né? Como que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, acho que são muitas reflexões, na verdade, né? São muitas coisas que vão saindo aí da gente fazer essa leitura e fazer toda essa reflexão, né? Perfeito. Eu vou fazer aqui um fechamento aqui, pensando em dois cenários clínicos e uma um pouco mais profissionais, né? A primeira é o cuidado que a gente tem que ter na insistência de exercícios, né, sistematizados, padronizados, com essa periodização para pacientes que não têm intenção, né, ou rotina de exercícios, que eu acho que às vezes a gente fica muito nisso e o paciente não vai aderir, não vai continuar, ele não quer e nem pretende, né, e a gente fica naquela insistência, porque a gente pode estar melhorando o paciente, trabalhando direto nesses contextos e questões que a gente falou, né, da função, de tirar os fatores psicossociais, trabalhar aquela confiança do movimento propriamente dito, além, né, da força. O paciente que já faz exercício, entender o que a gente está agregando e expandir desse lugar, né, das variáveis mecânicas para outras variáveis e realmente fazer diferença no caso. E a mensagem um pouco mais para profissionais é o cuidado que a gente tem quando a gente estuda patologias, porque quando a gente vai ver condições específicas, a gente sempre pensa em alguns músculos mágicos conforme cada condição, né? Uhum, Então, é meio, né, óbvio que a gente vai pensar em tendinopatia patelar, é pensar no quadríceps, né? Mas uhum, será que é só lá que eu tenho que pensar? Como que eu penso dos exercícios no gerais na tendinopatia, além dos exercícios específicos para aquela condição? Porque eu acho que foi aí que foi construído do patelofemoral, complexo posterolateral, músculos do core, na questão do abdômen. Então a gente vai colocando, né, algumas regras pré-estabelecidas e sendo que a gente consegue melhorar e não necessariamente abordar essa musculatura tão especificamente, né? Então, até o cuidado de como a gente estuda, interpreta e está trazendo esse racional que a gente está falando para as condições específicas, acho que é a reflexão que a gente talvez esteja aí tentando trazer de mensagem também diferente e ampliar um pouco para o clínico conseguir olhar melhor para o paciente, além da condição, que vai nortear muito mais o tratamento do que o que o artigo mostrou que tem uma uhum, fraqueza de um músculo numa condição específica, né? Então, uhum. se quiser também agora, Bruno, acho que até pelo tempo, fazer seu fechamento aí, a gente vai indo para os momentos finais. Não, acho que só uma última mensagem aí, né? Aquele último slide assim, eu colocaria que medir força é pouco, né? Medir só força é pouco. A gente tem que medir força também, mas a gente também vai ter que olhar, medir função, a gente vai ter que observar comportamento, a gente vai ter que medir e analisar a confiança do paciente, capacidade, né, de uma maneira geral do paciente para as diferentes atividades que a gente consegue, para que são importantes ali para ele. Acho que tudo isso que tem que fazer parte dentro
dessa percepção da avaliação aí para o nosso dia a dia, né? E também medir o que for lhe ser útil, né? Também não estamos Uhum. falando aqui de você ficar 2 horas e meia fazendo um monte de medidas ali, muito pelo contrário. A ideia é a gente conseguir ter uma racionalização de, de, de objetivos, né? Para que você consiga entregar aquilo de uma maneira que faça muito mais sentido. Então, conseguir criar esse raciocínio, conseguir criar esse caminho, vai fazer o paciente entender também por que que você está fazendo aquela avaliação e vai ser muito mais fácil de você conseguir criar aspectos de melhorar a implementação e de melhorar a adesão do paciente para o seu serviço ou a aderência dele aos exercícios que você vai propor, por exemplo, né? Mas acho que tudo isso parte dessa premissa de que você precisa fazer as análises iniciais, a avaliação inicial bem feita para você conseguir conduzir o resto, né? E entender que isso é um processo também, que ele não é em uma única sessão você fez a avaliação e daqui 12 semanas você vai fazer ela de novo, né? Que isso é no dia a dia. Isso você vai observando a forma como o paciente está andando, você vai observando o que ele está te relatando de que ele conseguia fazer e agora não consegue, né? Então isso é um processo vivo e vai mudando semana a semana ali, né? Eu acho que, assim, na minha cabeça, acho que seria mais isso, assim, de pontos take home message, sabe? Uhum, perfeito. Mas muito bom, gente. Obrigado por nos escutar aqui, nossas reflexões, nossos pensamentos altos aqui em conjunto. Acho muito bacana quem puder aí dar um feedback aí, fazer comentários no nosso episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, ou chegar para a gente aí no pessoal também, para trazer o quão claro tá essa mensagem que a gente está falando, né? Então, tentei estruturar um pouquinho, principalmente no final da aula, para que vocês tenham, né, alguma coisa prática, palpável, e como vocês podem sequenciar o raciocínio de vocês, mas pensando em refinar cada etapa do que a gente já fazia, algumas reorganizações pensando nesse modelo novo de novo não, né, mas nessa forma sistematizada aí de organizar, de novo, como eu falei, não acho que eu estou inventando a roda, mas tentando auxiliar nesse processo de organização mental, né? Que com certeza isso é a ideia, é vocês conseguirem ver o paciente de vocês, colocar isso em prática e entregar uma coisa muito mais precisa e você também ter uma confiança muito maior do que você está fazendo e os resultados que você pode esperar do seu paciente, tá? Com as suas intervenções. Bruno, muito obrigado aí pela Perfeito. participação, muito bom tê-lo de novo aqui com a gente. O Bruno está com a gente aí também. Certificação do joelho já está sendo gravada, então esperem, aguardem, vai ter mais coisas aí. E fique à vontade para dar as mensagens finais, Brunão. Pô, não, só agradecer aí, né? Acho que começamos o ano com. Ih, ia fazer a piadinha do pé direito, né? Mas não, acho que vai ser ruim. Agora não pode mais falar isso, né? Começamos com. Começamos bem o ano. Exatamente, né? E. O pé É, que vocês quiserem, os pés que vocês começa gostarem. com o pé que você quiser, exatamente. Começamos bem o ano aí, acho que essas discussões, né, essas reflexões todas, é legal a gente ter isso como norte para nossa profissão, porque senão a gente acaba caindo na mesmice ali, né? Sempre falo isso pro Foucault. Foucault é meu muro das lamentações ali do dia a dia clínico, né? Pô, é difícil. Você não tem muito com quem discutir, né? E essas reflexões elas acabam que são boas aí para a gente até repensar as nossas estruturas de serviço e tudo mais, né? Então, assim, por isso que eu acho que é legal vocês continuarem essa discussão pelos meios que vocês julgarem importantes aí, estamos à disposição. Mandar um abraço para a turma aqui, que agora todo mundo entende, né? Então, um beijo para Nina, um beijo para o João, um beijo para a Marina também, que ela fica chateada. E contem comigo aí, pô, sempre um prazer passar esses momentos, dividir esses períodos aí com fisiortopedia e com você, Fuco. Valeu mesmo. Muito bom, pessoal. Então a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, mandar para todo mundo que possa ser interessante e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, valeu!